Olá, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao nosso programa número 120 deste estudo Refletindo Kardec, sempre com apoio e divulgação da Sociedade Espírita Francisco de Assis de Amparo aos Necessitados, a CEFAM, aqui da nossa cidade de Ponta Grossa. Se você acompanhou os nossos estudos anteriores, em que nós trouxemos a história do fantasma da senhorita Clairon, por certo, ficou desejando saber como é que este espírito, ao qual ela chamava de seu fantasma, como é que ele produzia os ruídos, os sons e até mesmo aquelas impressões visuais, como dos tiros de fuzil, por exemplo. Bem, para poder compreender essa história, nós vamos nos servir de um outro relato, no qual o espírito que provocou também ruídos similares a estes havidos com a senhorita Clairon, acabou por dialogar com Allan Kardec na Sociedade Parisiense e trazer alguma explicação sobre a forma com que ele atuava e produzia estes ruídos. Mas nós precisamos nos inteirar um pouco dessa história que é trazida em mais de um volume da Revista Espírita no ano de 1858 e especificamente no mês de julho nós temos esta história que remete a uma jovem, Philippine Sanger, e que se você for buscar verá que há outras histórias contando a situação dela em casa, os ruídos, os movimentos, algo similar ao que havia com a senhorita Clairon, mas limitado a uma casa em que esta jovem Philippine, desde criança, acompanhou durante muitos anos este fenômeno acontecendo na sua casa. Eram, no caso de Philippine, batidas ritmadas, como se fossem toques de uma marcha, e sabemos que aquela época, na França, então a música era assim muito diferente do que nós temos hoje. Se ouviam músicas clássicas, se ouviam marchas, e este espírito muitas vezes chegava a produzir sons que davam a entender que ele estava tocando uma música. Mas havia diversos fenômenos, mesas, cadeiras, gavetas se movimentavam, enfim. Kardec vai tomar conhecimento desses fatos através, é claro, de pessoas que lhe comunicavam, lhe enviavam essas informações, mas neste caso do texto, ele conta se não últimas, mas as atuais ocorrências havidas na casa de Philippine no ano de 1853, no mês de março. Vejamos que aqui, então, é um relato um pouco mais recente, à época de Kardec, mais próximo da época da codificação. E dentro desta condição em que vão se chamar esses ruídos de movimentos ou ruídos de um espírito batedor, especificamente neste mês de março já haviam ocorrido muitos fenômenos e na época a família conversava com esse espírito batedor. Nós vamos ver que quando se fala das irmãs Fox, nos Estados Unidos, uma das origens da comunicação com a espiritualidade também era dessa forma, através de batidas, perguntando sim ou não. Mas nesta noite em especial, no dia 9 de março de 1853, numa sexta-feira, eles acabaram, durante o diálogo com esse espírito, verificando a ocorrência de alguns fenômenos um pouco diferentes. Além daqueles que se comunicavam, nesse dia, começaram a surgir fenômenos que eram parecendo ser gestos de uma pequena revolta. Então, a mesa se colocou em movimento em direção a Philippine, como se quisesse atingi-la. A gaveta da mesa caiu e se movimentou em direção a esta menina. Algumas botas que ali estavam foram atiradas em direção da jovem. Vejamos que não era de se duvidar que isso trouxesse a essas pessoas um grande pavor. Vejam que eles já estavam acostumados a dialogar com esse espírito batedor. Mas o que é uma casa em que acontecem esses fenômenos, em que móveis
se movimentam e são lançados em direção a essa jovem. O que eles fizeram foi de recolhê-la dentro do seu quarto, aonde aparentemente os movimentos, os ruídos, os fenômenos eram sempre de menor intensidade, ou pelo menos não eram dirigidos contra a pessoa desta jovem, mas viram que esta mesa se dirigiu no sentido de buscar o quarto onde a menina estava, a gaveta também, até que, diante de todos os fenômenos, a menina chegou a dormir em uma cadeira dentro do seu quarto. Bom, como era de se esperar, a cadeira começou a se movimentar, a emitir ruídos, e eles destacam aqui que a cadeira girava, ficava sobre apenas duas pernas da cadeira, ela se levantava, enfim, uma situação muito agitada naquela casa. Acontece que, por conta disso, se observaram algumas diferenças nesta última movimentação, nesta última comunicação. Uma anotação de Kardec que eu quero ler. Devemos narrar também que a cadeira na qual Filippine se sentou na sexta-feira e no sábado, tendo sido levada pelo pai Sanger para o meio do quarto, parecia muito mais leve que de costume. Disse-se que uma força invisível a sustentava. Um dos assistentes, querendo empurrá-la, não experimentou nenhuma resistência. A cadeira parecia deslizar por si mesma sobre o assoalho. Vejam que nesse momento eles já estavam realizando uma espécie de reunião mediúnica, em que eles se comunicavam com esse espírito. Havia assistentes, havia pessoas, certamente muitos curiosos, mas muitos que desejavam compreender esse fenômeno. Diz que houve um silêncio de 3 dias. Passado isso, quando foi a Páscoa, surgiram movimentos ritmados, como se estivesse a tocar uma música. Então, este movimento acabou por impressionar esses presentes. A menina foi encaminhada a um hospital, porque o governo local acabou se incomodando com aquela situação. Imagino que talvez chamasse atenção, despertasse a curiosidade. Os médicos não puderam identificar nenhum fenômeno, nenhuma forma de explicar aquela situação. Enfim, mais um destes casos tidos como inexplicáveis pela ciência e pelos meios tradicionais. Ocorre que, neste caso, diferente do da senhorita Clairon, Allan Kardec e os membros da Sociedade Parisiense evocaram este espírito chamado batedor, com autorização de São Luís, evidentemente, e esse espírito trouxe algumas declarações. Então, eles conversaram com esse espírito batedor. E essa conversa está registrada na Revista Espírita de julho de 1858. Alguns trechos eu vou ler porque são bastante interessantes. O espírito se manifestou por pancadas, não com o pé da mesa, mas na substância da própria madeira. Então a impressão que se tinha é que a batida era dentro da mesa, dentro da madeira, algo bastante impressionante. E que os golpes eram sempre num sentido ritmado, como se fosse uma marcha, uma música. E a mesa também se movimentava sem o contato das mãos dos médiuns, e estando eles afastados, essa mesa acabava por se movimentar da mesma forma. Registra ainda Kardec. Os golpes se faziam ouvir igualmente em diversos móveis do quarto, algumas vezes simultaneamente, outras vezes como se respondessem. Então imaginemos que dentro desta reunião, estes golpes na mesa aconteciam também em outros móveis distantes e muitas vezes simultâneos. Será que era só um espírito ou haviam mais nesse local? O espírito parecia ter uma marcada predileção pelas pancadas do tambor, porque a elas voltava a cada instante sem que lhe pedisse. Interrogado sobre várias particularidades de sua vida, disse chamar-se Selima e ter nascido em Paris e morrido há 45 anos e ter sido tocador de tambor. Um musicista, então alguém que tocava um instrumento, tocava um tambor, por isso a forma que ele costumeiramente se comunicava. Já havia desencarnado há 45 anos,
chamava-se Selima e tinha uma predileção por se comunicar com essa questão da música. Vejamos que aqui ele estava ainda respondendo naquela linguagem mais primitiva, alfabética, mas então, com a presença de um médium psicógrafo e também, diz Kardec, um assistente que tinha uma especial influência sobre as manifestações físicas, o que nós vamos ver mais adiante são possibilidades de emanação de fluidos que, combinados com a espiritualidade, permitem as manifestações físicas. Este espírito passou a escrever. As primeiras perguntas que Kardec fez: escrever-nos alguma coisa é o que desejas? E ele respondeu, primeira pergunta, ram plan plan, ram plan plan. Ele escreveu isso, como se fosse uma marcha. Aí perguntam, por que escrevesse isso? E ele responde, eu era tocador de tambor. Seguem-se algumas perguntas, mas vamos à pergunta 7. Kardec pergunta, eras militar? E ele, sim, porque eu era tocador de tambor. Sobre qual governo serviste? Sob Napoleão o Grande. Onde morreste? A questão 12. Nas neves. Em qual corpo de militares servias? Nos fuzileiros da guarda. Aí a pergunta crucial que Kardec faz. Por que te manifestaste por golpes sem que tivesse sido chamado? Qual a razão de ele ter estado na casa de Filippine? Por que ele iniciava esses movimentos se não o haviam evocado como nesta reunião? E aí ele responde, nós vamos ver na semana que vem o que é que ele responde. Na próxima semana, nós vamos ver o diálogo de Allan Kardec com este espírito que realizava ou produzia esses ruídos e tentar entender, diante das suas explicações, como é que ele produzia esses fenômenos. Você tem alguma ideia? Aguardo vocês na próxima sexta-feira para nós continuarmos o estudo e descobrirmos o motivo pelo qual esse espírito batedor se manifestava. Que Jesus abençoe sua semana, tenha muita paz, muita harmonia e que a luz do nosso Mestre Jesus esteja com todos nós. Tchau!